Meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia, esse canal que busca trazer conteúdos completos de biologia para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela provinha marota que vai ter no colégio. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos começar a ver as questões da Universidade Regional do Cariri, a URCA. Esse vídeo, inclusive, é simplesmente uma sugestão de um inscrito, porque quando eu perguntei lá na aba comunidades quais seriam os vestibulares que vocês gostariam de ver resolução aqui, este foi um dos que apareceu. Aliás, a prova vai acontecer nas próximas semanas, por isso é bastante importante a gente já dar uma olhada, já revisar essas questões, que é um vestibular, né? São questões de um vestibular muito específico. É um vestibular que tem uma prova muito técnica, com informações que precisam de uma especialidade muito grande e muitas vezes você precisa ter esse conteúdo literalmente decorado. Ele foge um pouquinho daquilo que a gente está acostumado a ver em outros vestibulares ou até mesmo no próprio Enem, que são questões que demandam muito de uma interpretação de texto, que demanda de linkar determinados conceitos para que você possa encontrar a resposta, que são questões mais amplas, né? Aqui no caso da Universidade Regional do Cariri, ela é bem objetiva, ela pergunta diretamente aquele conceito. Parece muito quando a gente faz um exercício de fixação na escola, né? Quando o professor acaba de passar um conteúdo, discutir um conteúdo, ele acaba passando lá uma listinha de exercício, uma tarefa para casa com questões mais objetivas, só para realmente ver o conteúdo em si, tá? Sem flexibilizar, sem fazer links ainda. Então, muita atenção. Mas por que isso é importante hoje? Bem, porque a última edição do Enem, lá de 2020, principalmente o Enem Digital que teve aí algumas questões que tem esse perfil, que tem esse caráter. Então é bastante interessante a gente entrar em contato com esse tipo de questão também, porque afinal de contas foge um pouquinho da nossa zona de conforto atual, beleza? Bem, mas antes da gente começar, as 14 questões de hoje da primeira parte do vídeo, lembrando que o PDF está aqui embaixo com as 28 questões que serão resolvidas, foram todas selecionadas dos 5 últimos anos da URCA, tá? Antes da gente começar essa resolução, aquele ritual padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, o PDF, porque é hora de estudo. Vamos lá então começar com uma questão de 2017. As savanas africanas são um bioma conhecido mundialmente pela sua biodiversidade de mamíferos. São áreas de milhões de quilômetros, com pradarias, com pastos e gramíneas, e árvores esparsas com estações de seca e chuva. No Brasil, temos áreas semelhantes que aqui são denominadas A. Cerrado, B. Caatinga, C. Floresta Amazônica, D. Mata Atlântica, E. Pampa. Óbvio que quando a gente pensa em árvores esparsas, campos de gramíneas e tal, né, a gente já elimina as duas florestas, no caso a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Se a gente pensar também que tem esses campos, a gente já elimina a Caatinga e ficamos entre o Cerrado e Pampa. Como nós decidimos isso? Pela biodiversidade que temos na savana, que é muito grande, a gente precisa trazer uma biodiversidade para o lado de cá. E é óbvio que o Pampa, tem até aquela música do Engenheiros do Havaí, herdeiro da Pampa Pobre, né? E o nome fala sério, Pampa Pobre. Por quê? Porque a biodiversidade dos Pampas não é tão grande quanto a do Cerrado. Além do que também nós temos no Cerrado a questão da seca, a questão da chuva muito melhor delimitada, muito mais fácil de se enxergar durante o decorrer do ano. E aí, então, nós vamos diretamente para a alternativa A, Cerrado, tá? Daria aí uma duvidazinha entre Cerrado e Pampa, mas a alternativa correta para essa primeira questão é o Cerrado, beleza? Questão 2, falei para vocês, é bem direto, tá? Não estava mentindo, não. Uma questão de 2018.
No corpo humano, há 4 tipos de tecidos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O tecido conjuntivo é formado por várias células e possui matriz extracelular composta por proteínas fibrosas e pela substância fundamental, formada por glicosaminoglicanos e proteoglicanos. São exemplos de tecidos conjuntivos especializados: A. Musculatura do estômago e esôfago. B. Tecido adiposo cartilaginoso ósseo e sanguíneo. D. Epiderme, tecido glandular exócrino. D. Derme, músculo dos membros inferiores e mucosa gastrointestinal. E. Tecido de revestimento da mucosa oral, respiratória e gastrointestinal. Bem, vamos usar a lógica aqui. 4 tipos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Vamos começar pelo muscular. Sempre o tecido muscular é o que forma os músculos. Então, sempre que aparecer nas minhas alternativas um músculo, eu já posso eliminar, eu já posso desconsiderar. Então, ó, musculatura do estômago, não. Né? Músculo dos membros inferiores, não também. Então, eu já elimino a alternativa A e já elimino a alternativa D, certo? Me sobra a B, a C e a E. Epitelial, que forma epitélios. Mucosas são epitélios. Então, a E já vai embora também. Ficamos aqui entre a B e a C. Epiderme, né? Epiderme também é um epitélio. A nossa pele é também, claro, a pele em si não é só, mas nós temos aí uma grande quantidade de tecido epitelial. Então, também já podemos tirar. E as glândulas, né, os tecidos glandulares, né, as glândulas também são tecidos epiteliais. Então já não é a C, obviamente que me sobra a alternativa B, tá? Tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e tecido sanguíneo. E são realmente os 4 principais tecidos conjuntivos especializados no nosso corpo, certo? Questão número 3. Para vocês verem, olha o tamanho do enunciado. Essa questão é de 2019. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de relação ecológica interespecífica, ou seja, entre as espécies, em que ambas as espécies que interagem obtêm benefícios. A. Colônia. B. Comensalismo. C. Inquilinismo. D. Mutualismo. E. Sociedade. Tá? Colônia e sociedade são relações da mesma espécie. Então, já estão fora. Comensalismo é aquela em que um se beneficia e para o outro tanto faz. O inquilinismo muitas vezes acontece a mesma forma que o comensalismo, mas ele necessita de um estar no outro, está tendo outro como habitar. Então, também está fora. Obviamente que a gente está falando aqui do mutualismo, beleza? Essa foi bem fácil. Relações ecológicas, né? Essa é de 2021, questão desse ano, da primeira prova desse ano. Os vírus que são capazes de infectar bactérias são conhecidos como bacteriófagos ou fagos. Um exemplo é o bacteriófago T4, imagem abaixo, cujo ciclo reprodutivo ocorre de maneira resumida quando o fago T4 associa-se à membrana bacteriana e, em seguida, injeta DNA no citoplasma bacteriano. Chama bacteriófago porque são vírus especializados em infecção de bactéria. Tá? Aqui nós temos o fago, é bonitinho o fago, né? Tem gente que fala que parece uma aranhinha e tal. É quase um personagem de ficção científica. Então a gente tem a seguinte situação aqui. O processo de replicação desse vírus ocorre em 5 etapas: adsorção, penetração, biossíntese, maturação e liberação. Baseado no processo de replicação viral do fago T4, correlacione as etapas com a coluna abaixo. Então nós temos aqui as etapas, né? O nome das etapas e a descrição desses processos. A adsorção é praticamente o momento em que o vírus une-se à célula. Então, vamos lá. Essa etapa ocorre devido à presença de receptores na membrana do hospedeiro. Então, aqui é 1. Tá?
Penetração é quando o material genético do vírus é colocado para dentro da célula. Nessa etapa ocorre a injeção do DNA viral na célula hospedeira. Então, 2 aqui. Biossíntese é praticamente quando a célula começa a se preparar, quando ela tem todo o momento de preparação para produzir novos vírus. Então, vamos lá. Etapa vírus e tal. Direcionamento do metabolismo celular para a produção de novos vírus. Tá? Depois, maturação, que é quando os novos vírus são montados. E a liberação é quando a célula se rompe e os vírus voltam, então, para o ambiente. Então, nossa sequência é 4, 5, 2, 1, 3. Vamos lá nas alternativas. Alternativa B, 4, 5, 2, 1, 3. Beleza? Questão número 5, também de 2017. As regras de nomenclatura, olha só isso, gente, olha o quão específica é essa prova. As regras de nomenclatura vigente para os seres vivos é um método que facilita o estudo destes por cientistas de todo o mundo, tá? Sobre essas normas é correto afirmar: A. O uso de 2 palavras em latim de um nome científico são sempre qualificativos, ou seja, são adjetivos. B. O primeiro nome corresponde à espécie e o segundo ao gênero. C. O nome científico deve ser escrito em latim e deve ser destacado no texto. D. Por um nome científico já se sabe que a família a que família e espécie pertence é um nome científico que homenageia alguém e possui gênero e espécie com inicial maiúscula. Bem, regras para a nomenclatura binominal, a nomenclatura científica, certo? Primeiro nome começa com maiúscula, segundo nome começa com letra minúscula. Em um texto necessita estar destacado. Se for digitado em itálico, se for escrito à mão, precisa estar grifado. O primeiro nome, ambos os nomes são em latim, o primeiro nome diz respeito ao gênero, o segundo nome diz respeito à espécie. Então vamos revisitar as nossas alternativas, tendo isso como conhecimento. O uso de 2 palavras em latim de um nome científico são sempre qualificativos. Não são. Podem ser substantivos. O primeiro nome corresponde à espécie, o segundo ao gênero. É o contrário. Então está errado. O nome científico deve ser escrito em latim e deve estar destacado no texto. É isso. Mas vamos ver as outras duas. Por um nome científico já se sabe a que família e espécie pertence. A que espécie sim, família não. A gente está falando de gênero. Um nome científico que homenageia alguém possui gênero e espécie inicial com maiúscula. Não, é sempre gênero começando com maiúscula e espécie começando com minúscula, certo? Então, alternativa C. Questão 6. Agora você olha o que é específico mesmo. Uma questão sobre ciclo de Krebs. Essa é de 2019. O ciclo de Krebs tem início com a reação entre A e O, em que a molécula D é liberada com o formato de uma molécula D. Complete a frase. Ao longo das 8 reações subsequentes, são liberadas 2 moléculas D, elétrons de alta energia e íons. O é recuperado intacto ao final do processo, pronto para se combinar em outra molécula D e reiniciar o ciclo de Krebs. Em seguida, as palavras que contemplam a correspondente completam corretamente as informações. Em sequência, as palavras que completam corretamente as informações sobre o ciclo de Krebs são: o ciclo de Krebs tem início com a reação entre A, substantivo feminino, né, que a gente precisa ter aqui. Então aqui é acetil-CoA e o ácido oxalacético. Certo? Afinal, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido oxalacético. Em que a molécula... então vamos lá. Entre tal aqui, em que a molécula de coenzima A, então vou botar aqui CoA para resumir, é liberada com formação de uma molécula
certo? Quando eu libero a molécula, a coenzima A, tá? Eu vou liberar, então, eu vou formar com aqueles 2 carbonos que eu trouxe lá do piruvato, que eu reduzi 1 e entrou como acetil-CoA, eu vou trabalhar aqui, vai virar o ácido nítrico. Ao longo das 8 reações subsequentes, são liberadas 2 moléculas de gás carbônico, elétrons de alta energia e íons hidrogênio, H+, tá? O ácido oxalacético é recuperado intacto, ciclo do ácido oxalacético, tá? Ao final do processo, pronto para se combinar com outra molécula de acetil-CoA e reiniciar outro ciclo. Então a gente precisa achar uma alternativa que tenha acetil-CoA, ácido oxalacético, coenzima A, ácido nítrico, gás carbônico, hidrogênio, ácido oxalacético e acetil-CoA, que começa com NAD. Então vamos já direto nas que começam com acetil-CoA. A B, então a A não é, a C não é, a D não é, ficamos entre a B e a E. Acetil-CoA, acetil-CoA. Ácido oxalacético, NAD. Então a gente já sabe que é a B, mas vamos conferir. Coenzima A, certo? Ácido cítrico, eu botei nítrico aqui, desculpa gente, é cítrico mesmo. Eu sempre confundo, tá? Ácido cítrico, gás carbônico, perfeito, hidrogênio, ácido oxalacético, acetil-CoA, tá? Peço só desculpas aqui, porque eu realmente confundo ácido cítrico com ácido nítrico, isso é meu, tá bom? Mas professores também se confundem. Vamos lá para a alternativa para a questão 7. As células animais e vegetais possuem uma série de estruturas que tiveram a mesma origem no processo evolutivo, mostrando que estes 2 grupos possuem origem em um ancestral primordial. Contudo, durante o estabelecimento dos 2 grupos, estruturas intracelulares se desenvolveram e passaram a ser exclusivas de cada um dos grupos citados acima. Assinale a alternativa que possui apenas estruturas encontradas em células vegetal e ausente na maioria dos outros grupos dos seres vivos. Aqui, gente, tem uma questão que pega, que é ausente na maioria. Quando eu fui fazer essa questão pela primeira vez, eu mesmo me confundi. Eu falei, opa, peraí. Aí que o na maioria apareceu para mim. Então, ler as coisas muito rápido, às vezes, pode dar uma confusão. Então, A, parede celular e cloroplastos. B, cloroplastos e ribossomos. Centríolos e cloroplastos é a C. D, drusa e mitocôndrias. E, parede celular e retículo endoplasmático. Gente, simples. Quando o teu professor pergunta para você qual a diferença da célula animal para a célula vegetal, a célula vegetal possui cloroplastos, vacúolo e, aquele grande vacúolo, na verdade, e parede celular. Então, parede celular e cloroplastos. Por que esse na maioria que entra? Porque, por exemplo, fungos podem ter parede celular de quitina, bactérias têm parede celular de peptidoglicano. Então, quando eu olhei pela primeira vez parede celular, eu falei, não, mas parede celular tem outros seres vivos. Aí que veio na maioria. Então, tem que ter muita atenção nisso, tá? Eu mesmo quase me confundi com isso, certo? Então, questão 7, alternativa A. Eu não sei se vocês estão percebendo a velocidade com que a gente responde essas questões, justamente por serem muito técnicas e a gente não tem muito que ficar linkando. Questão 8. A hipovitaminose K, é uma deficiência incomum em adultos, porém bastante evidenciada em recém-nascidos, devido principalmente às pequenas quantidades de vitamina K que a mãe passa para o feto durante a gravidez, além do intestino do recém-nascido ainda não adquirir bactérias necessárias para a síntese de vitamina K. Dentre as propriedades da vitamina K, assinale a alternativa que apresente os principais sintomas da sua carência no organismo. A alternativa A provoca alterações neurológicas, como a diminuição dos reflexos, além das dificuldades visuais, catarata, além de predisposição a doenças cardíacas, mal de Parkinson e Alzheimer. B. Pode causar cegueira noturna, provocando cerotoconjuntivite ou ulcerações nas córneas, que podem evoluir para necroses, além de contribuir para a formação da pele seca, unhas quebradiças e quebra de cabelo. C. Deixa eu subir aqui.
para que vocês possam ler tudo. Provoca aumento do risco de problemas cardíacos, osteoporose, além de favorecer a incidência, tinha que ter um espaço ali, de doenças autoimunes como esclerose múltipla e diabetes tipo 1. D. Provoca dificuldades de coagulação sanguínea, evidenciando sangramentos, hemorragias nasal, sob a pele, em ferida do estômago ou do intestino, hemorragias no cérebro ou em volta dele, são potencialmente fatais para os recém-nascidos, além de debilitar os ossos. E. Provoca diarreia, falta de apetite, emagrecimento, fadiga, insônia, irritabilidade, depressão nervosa e dermatite. Para achar essa questão é muito simples. Você precisa só saber o que faz a vitamina K. E o que é a vitamina K? Ela é um fator de coagulação sanguínea, fundamental para que a gente tenha a coagulação sanguínea. Então a gente precisa encontrar aqui entre as alternativas aquela que tem referência à coagulação sanguínea, a uma deficiência na coagulação, tá? Essa alternativa no caso é a D, tá aqui ó, provoca dificuldades de coagulação sanguínea, tá na cara, tá? Então é muito simples, saiba o que faz a vitamina K, que você vai descobrir qual é a alternativa correta. Questão 9. Essa eu vou falar que eu gostei bastante, tá? Vou falar, virei fã, sou team questão 9. Essa é de 2019 também. Os avanços do conhecimento científico a partir do século XVIII abriram caminho para modernas discussões sobre a origem da vida na Terra. Considerando o exposto, 5 conceitos foram substituídos por números 1 a 5, no diagrama abaixo. Sendo assim, em relação ao diagrama, assinale a alternativa que corresponde aos números 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Então a gente tem aqui o nosso diagramazinho. Tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver ele inteiro na tela. E aqui nós temos as alternativas. Certo? Então vamos lá. Origem da vida na Terra é atualmente explicada a gente está falando aqui ó, de Oparin e Haldane, certo? Esses dois carinhas aqui. Então, é explicada por admite a origem dos primeiros seres vivos a partir de substâncias precursoras teriam se formado por reações entre componentes atmosféricos da Terra primitiva. Eu chamaria isso de Oparin-Haldane, teoria de Oparin-Haldane, mas ela tem um outro nome, tá? Que a gente vai ver, às vezes geração molecular, né? Tem algumas coisas de evolução molecular, tem alguns nomes assim. Eu vou lá depois olhar nas alternativas para ver o que se aproxima disso. Aí aqui, tem sido explicada por 2 e 3, né? No caso, a 2 admite que os seres vivos eram, assim, é muito vago, mas olha a dica aqui. Tá aqui embaixo, ó. Necessitaram de fontes externas de alimento. Então, se é aqui, eu estou falando, tá? Se eu estou falando aqui, eu estou falando de... Opa, cadê meu lápis? Meu lápis fugiu, né? Então, vamos lá, aqui. De seres heterótrofos, certo? Então, aqui é, no mínimo, a hipótese heterotrófica. É atualmente a mais aceita para explicar a... Admite que os primeiros seres vivos produzem o próprio alimento. Aqui, autótrofos. Então, aqui, obviamente, a hipótese... autotrófica. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha lá. Então, eu sei que 2 é a hipótese heterotrófica, 3 é a hipótese autotrófica, 4 heterótrofo, 5 autótrofo. Tá? Então, ó, ele traz outras nomenclaturas, então a gente precisa pensar. Então, ó, hipótese autotrófica não é, teoria da biogênese não é, porque essa é de Pasteur e Red, né, os dois juntos, em épocas diferentes acabaram concretizando. Teoria da evolução molecular, opa, tá aqui. Teoria da geração espontânea, não, isso é abiogênese, não é. Hipótese heterotrófica, também não é. A gente já matou qual é, então. Acabou, já sabemos que é a C. Pela 1 a gente já sabe que é a C, mas vamos continuar. Hipótese heterotrófica 2, hipótese autotrófica 2, 3, certo?
Bactéria heterotrófica, eu disse que era heterótrofo, mas é uma bactéria pensando num tipo de vida mais simples, né? Um ser procarionte, então ok. E bactéria quimiolito autotrófica, autotrófica. Então, é isso aí. Alternativa C. Vamos comparar. Oparin Haldane, eu falei que tinha um outro nome, né? Evolução molecular, ou o que ele usa aqui? Evolução molecular, né? Ou geração molecular, que eu falei que podia ser chamada também. Aqui pode ser heterotrófica e pode ser autotrófica. Aqui é um ser heterótrofo, no caso ele considerou como bactéria, então beleza, é uma bactéria heterótrofa. E aqui uma bactéria autótrofa. Fechou. Certo? Questão número 10, outra de 2017. Um homem normal para a visão é filho de mãe míope. Ele é casado com uma mulher também normal e filha de pai míope. Admitindo que a miopia é condicionada por um gene autossômico recessivo, diga qual a probabilidade desse casal ter uma filha míope. Então vamos lá. O homem, obviamente, se ele é normal, ele é emão, eminho, porque ele é filho de uma mãe míope que só tem um eminho para passar. A mulher, a mesma coisa, só que aí no caso é o pai míope. Certo? Quadrinho de Punnett, né? Emão, eminho. Emão, eminho. Aqui é emão, emão. Aqui é emão, eminho. Aqui é emão, eminho. E aqui é eminho, eminho. Míope. 1/4 de chances de ter um filho míope. Mas eu pedi uma filha. Ó, tá bem claro aqui. Eu estou determinando o gênero, tá? 50% de chance de ser filho, 50% de chance de ser filha. Então eu vou multiplicar isso aqui por 2, né? Por meio, na verdade. 1/4 vezes 1/2 dá 1/8. Bem fácil, mas bem fácil mesmo, né? Alternativa C. Questão 11, 2020. Uma mulher do grupo sanguíneo ARH negativo deu à luz ao seu primeiro filho que nasceu com eritroblastose fetal. Geralmente a eritroblastose fetal ocorre na segunda gestação. Na primeira gestação, o contato com o sangue RH negativo da mãe com o RH positivo do filho produz anticorpos anti-RH que atravessam a placenta e promovem a aglutinação de hemácias no feto da próxima gravidez. Assim, como explicar a ocorrência da eritroblastose fetal na primeira gravidez? O que ele quer, na verdade, é que a gente fale como uma mulher, antes de ter a sua primeira gravidez, pode entrar em contato com o sangue RH positivo, sendo que ela é RH negativo. Então vamos lá. A mulher foi sensibilizada ao receber um transplante? Não pode ter sido sensibilizada ao receber um transplante porque a gente precisa aí dessa compatibilidade. A mulher foi sensibilizada ao receber uma transfusão sanguínea com RH positivo? É assim, gente, se faz tipagem antes, né? Vamos lá. C. A mulher foi sensibilizada ao ser vacinada? Não existe vacina RH positivo. A mulher foi sensibilizada ao receber uma transfusão sanguínea com RH negativo? Não, porque se é RH negativo, não ia fazer efeito. A mulher foi sensibilizada ao receber uma transfusão sanguínea tipo AB com RH negativo? Mesma coisa da D. Então aqui, gente, a 5 não tem muita lógica. A gente tem que achar que, na verdade, é que a gente acha um pouquinho de lógica. Nesse caso, a gente não está falando bem de um transplante, tá? Porque o transplante ele é de um órgão e o RH está nas hemácias. Então, não teria lógica. A mais lógica aqui seria, então, a B, tá? Pô, Thiago, você está falando que é a B, mas você riscou como não é possível. Não é que não é possível. Possível é, mas a grande questão é que a gente faz tipagem tanto do doador quanto do receptor. Então, hoje, é praticamente impossível a gente transfundir um sangue positivo em um paciente negativo. Né? É um tipo de erro extremamente grosseiro que eu acho muito difícil a gente encontrar num hemocentro. Mas, né, se a gente tem que pegar aqui a mais plausível entre as 5, a B é a mais plausível. Tá? Eu, Thiago, basicamente, pensando nisso,
Pensando numa época, inclusive, de fake news, na qual, a gente está falando de uma questão de 2020, na qual a ciência é negada o tempo inteiro, eu não colocaria essa questão, eu anularia essa questão, tá? Porque isso aqui, nas mãos erradas, pode gerar inclusive uma desconfiança e um descrédito a qualquer hemocentro do Brasil. Então, acho delicado. Eu acho delicado. Questão 12, de 2018. Um filamento de DNA tem a seguinte sequência de bases nitrogenadas: ATT, CGT, CGC, CCA. Caso essa sequência seja produtora de um filamento de RNA, essa sequência será. Então vamos colocar aqui, é facinho essa, hein? ATT, CGT, CGC, CCA. Quando eu tenho A, né, quando eu tenho adenina no DNA, eu vou ter uracila no RNA. Quando eu tenho timina, eu tenho adenina. Vamos ver aqui. UAA. Então ficamos aqui entre as duas. Essa está fora, essa está fora, essa está fora. Quando eu tenho citosina, eu vou ter guanina. Quando eu tenho guanina, eu tenho citosina. Quando eu tenho timina, eu tenho adenina. CGA. CGA. As duas estão no páreo. Quando eu tenho citosina, eu tenho guanina. Quando eu tenho guanina, eu tenho citosina. Quando eu tenho citosina, eu tenhu guanina. CGC, CGC. Então aqui já encontramos a alternativa D. Tá? Mas vamos só fechar a última, tá? Que fica G, G, U. G, G, U. Então as duas são muito parecidas. A gente muda apenas o terceiro códon para poder definir que a alternativa correta é a alternativa D. Questão número 13. Considerando o ciclo reprodutivo das pteridófitas, a samambaia aqui no caso, representado abaixo, analise os itens descritos e assinale a alternativa correta. Ciclo de vida de pteridófitas. Clássico. Vamos ler. Um ciclo de vida das pteridófitas apresenta alternância de geração diploide e haploide. Exatamente. Aqui nós temos uma geração que é haploide, certo? Nós temos uma geração que é haploide e aqui nós temos uma geração diploide, certo? Tá certinho essa? Então tá um aqui. Na estrutura identificada como letra A, ocorre a produção sexuada e em B, reprodução assexuada. Letra A. Letra A, vamos começar. Letra A, reprodução sexuada, a gente tem os gametas, tá ok. Na letra B, reprodução assexuada. Não, na verdade a gente só está crescendo, só está evoluindo a geração diploide. Não tem reprodução na letra B, então tá errado. Item 3. A fase identificada pela letra C representa meiose. Aqui a gente está produzindo esporos. Os esporos, nesse caso, são haploides, certo? Se eles são haploides e aqui eu tenho um ser 2N, aqui sim eu tenho meiose. Perfeito. O item 3 está correto. A estrutura identificada pela letra D é diploide. Se C faz meiose, a D só pode ser haploide. Tá? A gente vai fazer mitose para produzir gametas. Tá? Lembra? Eu até falei no vídeo que a gente aborda essas coisas, né? Que tem uma diferença aqui, porque aqui mitose faz gameta e meiose faz esporo. Então tá errada. E a letra 5, a letra 5 é ótima, né? O item 5, a fase gametófica possui predominância em relação à esporófita, tá? Aqui a gente tem a fase gametófica e não possui predominância. A gente tem basicamente a mesma duração de ciclo, a gente tem praticamente um equilíbrio, então está errado. Então, 1 e 3 corretas, 1 e 3 corretas, alternativa E. E a última questão do dia, e aí essa questão é bem legal, não é legal, assim,
Não é nem a questão da gente ter uma grande questão elaborada, mas é para mostrar o quão atual o vestibular da Universidade Regional do Cariri é. Então temos aqui o novo coronavírus, por isso que eu estou falando, é de 2020 já fala do coronavírus. SARS-CoV-2 é um vírus responsável por causar a doença Covid-19, uma síndrome respiratória aguda grave. Em relação à sua estrutura básica, SARS-CoV-2 é um vírus de ácido ribonucleico, né, RNA, possuindo material genético composto por uma única molécula de RNA positivo. Em seu genoma contém 30 mil nucleotídeos, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. É um vírus encapsulado. Apresenta aproximadamente 29 diferentes proteínas virais, entre elas a glicoproteína de pico, conhecida como proteína S, que é aquela que dá a imunidade, né, que garante, que é o fator antigênico, presente na cápsula, e na proteína N, presente no nucleocapsídeo viral. Em relação à estrutura da partícula viral, considere as afirmativas a seguir. 1. A estrutura básica de um vírus é composta por dois componentes, um tipo de ácido nucleico e um envoltório feito de proteínas, denominado capsídeo. Ao conjunto dos ácidos nucleicos com o capsídeo é dado o nome de nucleocapsídeo. Perfeito. Perfeito. 2. Na estrutura dos vírus, além do nucleocapsídeo, existe um envoltório mais externo de natureza fosfolipídica chamado cápsula ou envelope. Cápsula a gente não usa muito esse nome não, usa mais envelope. Derivado da membrana celular do hospedeiro ao final do ciclo de replicação. Perfeito. Ok. Afirmativa 3. A presença de cápsula na estrutura de alguns vírus é o motivo pelo qual as medidas de profilaxia incluem o uso do sabão e do álcool 70%. A ação desses agentes químicos remove a cápsula, além de desnaturar ácidos nucleicos inativados, assim o vírus, tá? Perfeito também. E 4. O genoma viral é o conjunto total de ácidos nucleicos do tipo ribonucleico. O padrão mais comum da natureza é uma fita simples de RNA, mas alguns vírus, no entanto, fogem à regra e podem ter RNA de fita dupla. Qual que é a nossa questão aqui? O genoma viral é o conjunto total de ácidos nucleicos. Não, ele tem um só. É o conjunto da sequência de bases nitrogenadas, não de ácidos nucleicos. Então, aqui está errado, tá? Então, a gente não tem. Então, o que a gente tem de certo? 1, 2 e 3. Alternativa D. 1, 2 e 3. Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte da resolução das questões da Universidade Regional do Cariri. A segunda parte chega ainda essa semana, então fica bastante atento. Se você quiser resolver as questões antes, não esqueça PDF na descrição. Se você também quiser ter um pouquinho mais de conteúdo, outras formas de ver biologia, nós também temos as nossas redes sociais, o @renologia, tanto para o Twitter, quanto para o Instagram, quanto para o TikTok. Fique muito à vontade de nos seguir nessa rede, certo? Não esqueça disso. Deixo aqui meu grande beijo a todos e a todas, e até a parte 2.